Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus amigos, minhas amigas, aqui é o Fábio, tudo bem com vocês? Está animadas para mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? João capítulo 18, parte 3, episódio 151, segunda temporada. Estamos quase chegando no finalzinho de João, depois nós vamos voltar para Êxodo, se Deus quiser, vai ser muito legal. Então, nós temos ficado nesse livro de João 4 episódios em cada capítulo, e só o capítulo 1 que teve 8 episódios, e tudo para você entender bem o capítulo. Leia o capítulo na Bíblia, depois escute essa espécie de pregação expositiva para você entender um pouquinho sobre o que nós estamos falando aqui. Beleza? Vamos lá? Firme e constante, sempre avante. Fica comigo aí, não sai daí até o finalzinho. Tem muita coisa legal para a gente aprender hoje da Bíblia novamente. A narrativa desse texto aqui, leia ele para você entender, o capítulo 18, como eu já falei, para você entender. E aqui é um aviso para nós não confiarmos demais no sentimento religioso, advertência para nós. Pedro, por exemplo, ele sentiu um profundo calor, um caloroso amor em relação a Cristo, e ainda assim ele caiu em tentação. Muitos cristãos pensam que estão seguros porque o evangelho toca as suas emoções. Mas o conselho do próprio Jesus não deve ser esquecido. Ele disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Simão Pedro, tendo mostrado a vaidade da violência com seu golpe inútil ali da sua espada contra o servo do sumo sacerdote, e agora ele passa a mostrar a loucura do medo, uma tentativa vã de esconder ali que ele conhecia Jesus, que ele tinha uma ligação com Jesus. Os extremos se encontram. O espírito que impele a um ataque imprudente com a espada e aleatório foi imediatamente seguido por um espírito que busca segurança presente a qualquer custo. Tudo que Pedro queria era segurança, foi por isso que ele mentiu. A negação dele ilustra muitas verdades, presta atenção comigo. Ele procurou manter seguro o que ele mais valorizava, que era a vida dele, né? E o que um homem mais teme perder é o seu tesouro. Então, frequentemente é necessário uma coragem maior do que aquela que Pedro demonstrou na vida. Pedro teve coisas mais difíceis a fazer depois do que preservar a sua vida. Ele teve que dar as costas ao judaísmo e teve que se preparar para ser ridicularizado uma e outra vez por causa do Evangelho de Cristo. O medo mais sábio que nós podemos ter é o medo de perder a nossa união com Jesus. Então, no versículo 19 e 20, nós vemos escrito assim: o grande sumo sacerdote Anás fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos. E Jesus respondeu o seguinte: eu sempre falei a todos publicamente, ensinava nas sinagogas e no pátio do templo, onde o povo se reúne, e eu nunca disse nada em segredo. Como Jesus afirmou, seu ensino havia sido aberto e público, e multidões de judeus haviam ouvido a sua doutrina. Nos distritos rurais, nas sinagogas, nos locais designados para instrução, seja onde que for ali, Jesus ele estava no culto religioso público, ele ensinava. Na metrópole, ele costumava frequentar os recintos do templo, não apenas em ocasiões normais, mas também nos grandes festivais nacionais. Esse Anás aqui, que nos fala o texto, ele era o sogro de Caifás. E Anás tinha sido grande sacerdote ali
o sumo sacerdote antes de Caifás, e era costume continuar chamando de grande sacerdote aquele que já havia ocupado esse cargo, como diz Lucas 3:2. E diz o texto também que Simão Pedro ele foi seguindo Jesus junto com outro discípulo. Esse discípulo ele era conhecido do grande sacerdote, ele tinha um contato ali, por isso que Pedro conseguiu se aproximar mais da onde Jesus estava sendo levado preso. Então, ele testemunhou expressamente que as suas instruções abertas tinham sido destinadas para o benefício dos judeus e do mundo em geral. Foi isso que Jesus testemunhou ali diante de Anás. Ele não tinha nada do que se envergonhar em todo o ciclo da sua doutrina. E sabendo que as suas comunicações ali de Jesus, as suas palavras foram adaptadas para beneficiar toda a humanidade, Jesus bondosamente desejou trazer o maior número possível de pessoas a ouvir o som da sua voz, a influência da sua revelação, os seus conselhos e as suas promessas. As lições de Jesus eram como águas vivas fluindo de um riacho, e para que todos pudessem beber e se refrescar. Se ele tivesse falado algo secretamente, uma brecha poderia ter sido deixada para que os seus inimigos o caluniassem. Mas toda a Judéia, Galiléia foram testemunhas de suas doutrinas a respeito de Deus, a respeito do homem, a respeito do dever, do pecado, do julgamento, do perdão, da vida eterna, da alta e sagrada doutrina. Inúmeras testemunhas puderam testificar, mas ninguém poderia ser apresentado com um relato confiável que ele havia feito coisas para subverter a ordem, a paz ou a moralidade. Não, Jesus não havia feito nada disso. Nada poderia ser mais claro do que essa incapacidade dos inimigos de Cristo de convencê-lo de qualquer ensino que pudesse justificar as suas acusações. Então, o cristianismo ele não tem doutrinas esotéricas, doutrinas, sociedades secretas, ritos ou cerimônias que precisam ser feitas escondidas. Não. O cristianismo não é uma seita, não é um partido, é uma religião mundial. Ela desafia a atenção de toda a humanidade. Aqueles que ensinam e pregam em nome de Cristo, como eu estou fazendo aqui agora, são obrigados a seguir o exemplo de seu Senhor, cumprir seu ministério em lugares públicos onde quer que os homens frequentem. A linguagem do verdadeiro pregador, e que tem a sabedoria e justiça, é essa: a vós, ó homens, clamo, e a minha voz dirige-se aos filhos dos homens. Que religião existe que pode trazer a luz do dia como o cristianismo, né? O falso ele precisa ser arranjado, embelezado e mantido sob uma luz particular, escondido, para que a verdade não seja revelada. Mas Jesus poderia expor tudo se fosse necessário. Que contraste era isso com a vida no templo em Jerusalém. Não havia sacerdote que pudesse dar ao luxo de que todas as suas obras fossem apresentadas aos homens. Não, porque acontecia muitas coisas ali que nem dá pra gente falar agora, bastante assunto. Isso deve fazer parte do nosso poder quando lidamos com religiões falsas. Quanto mais eles são pesquisados, mais as suas abominações são expostas. Quanto mais o cristianismo é pesquisado, mais transparente e atraente se torna a mensagem do Evangelho. Aqueles que estão encarregados de propagar essa mensagem não tem nada a esconder. Seu objetivo dessa mensagem é o bem dos homens. Seu método é o apelo, a persuasão, e eles extraem todos os seus tópicos e seus ensinamentos de um livro que é tão aberto para os outros quanto é para eles próprios. Então, os primeiros apóstolos não precisaram esconder nada. Não houve passo em falso, nenhuma palavra duvidosa de seu mestre para encobrir, manter em segundo plano. Não temos nada pelo que se desculpar. O ensino de Cristo pode atingir corações e consciências quando o mais elaborado sistema de mera ética não pode ser compreendido. Cristo é mais do que qualquer coisa que ele disse. E aqueles que não fingem
superioridade intelectual ou qualquer coisa especial, podem vê-lo por meio de cada palavra e ação. No caso daqueles judeus, principalmente sacerdotes e fariseus, cuja conduta é descrita claramente nesse texto, eles não sentiram escrúpulos em contaminar as suas consciências com o crime de derramar o sangue de inocentes, mas de forma alguma entrariam no pretório, para não ficarem contaminados e não fossem aptos a tomar parte nas solenidades da Páscoa que se aproximava. As religiões pagãs da antiguidade não tinham nenhuma ligação vital com a moralidade. Um homem pode ser muito religioso e ainda assim ser muito mau, sem qualquer inconsistência. Mas a fé dos hebreus era baseada na revelação e combinava a fé na verdade com prática da justiça. Então, é uma evidência ali da depravação, porque era altamente culpável em homens que gozavam de revelações tão claras e completas e haviam se desviado do caminho da justiça. Então, a sensibilidade deles estava embotada para o que era certo, para o que era razoável. Quanto mais merecedores de condenação são aqueles que são professos cristãos, enquanto observam as ordenanças da religião, os regulamentos, os dogmas da igreja, e ao mesmo tempo são culpados de graves infrações da lei. São encontrados, no entanto, homens que guardam com rigor o dia que deve ser guardado, o mandamento, a lei, que participam da sagrada ceia do Senhor, mas não se envergonham de agir injustamente, de falar caluniosamente e de nutrir um espírito egoísta e mundano. Muitos fazem isso, né? Sua religião que eles apregoam, que ele não condiz com o que vivem. Isso é muito triste, né? Jesus, depois, ele estava diante de Pilatos. Nem sempre é possível retornar uma resposta direta a uma pergunta. Quando Pilatos perguntou a Jesus, és tu um rei? A resposta não poderia ter sido sim ou não, sem enganar o questionador. Porque, em certo sentido, ele não era um rei desse mundo. Mas, em outro sentido, ele era um rei, um soberano espiritual, embora seu reino não fosse desse mundo. Então a pergunta do governador romano foi a ocasião para a declaração de uma grande verdade, um grande princípio característico do cristianismo e da igreja do Senhor Jesus. O mesmo sujeito não pode dever lealdade a dois senhores. O mesmo terreno não pode ter duas leis diferentes. Senão haveria opressão, confusão, rebelião, anarquia. Mas o reino do Senhor Jesus pode existir e florescer nas mais diversas formas de governo secular. Os súditos de uma monarquia despótica, os cidadãos de uma república democrática são igualmente capazes de reconhecer a supremacia e obedecer às ordens do Rei Jesus. Longe de destruir ou colocar em perigo um Estado, o cristianismo, quando toma posse de um povo, tende a estabelecer um estado de retidão, liberdade e paz. Quando o cristianismo é apregoado e vivido da forma correta e certa, ele proporciona muitos bens na sociedade. Beleza, então? Deus abençoe você. Eu te espero no próximo episódio, onde nós estaremos finalizando esse fantástico capítulo 18. Depois nós vamos ver o 19, o 20 e o 21. Vai ser muito triste. Prepara o lenço aí para chorar com tanto sofrimento que Jesus terá que passar. Um abraço, até breve. Tchau, tchau.